Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou apresentar a vocês o segundo limite fundamental, que agora vai envolver aí logaritmo exponencial. A gente já viu o limite fundamental do seno de x sobre x quando x vai para zero, e isso é 1. Agora nós vamos ver que o limite de x quando x vai para mais ou menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é igual a e, tá? Mas aqui a gente não vai fazer a prova desse resultado. De fato, vamos aprender, sabendo disso, como calcular esses outros limites aqui. Então, se você quer saber como utilizar esse limite fundamental no cálculo de outros limites, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. E aí, esse assunto te interessa? Se te interessa, se inscreve aí no canal, porque você vai encontrar aqui muito material, muitos exercícios resolvidos para ajudar aí nos seus estudos. Também agradeço se puder deixar um like aí nesse vídeo para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas que, assim como você, também precisa estudar esse conteúdo aqui. Olha só. Então, a técnica, né, que a gente vai utilizar, a gente já aprendeu com outros tipos de exemplos, que é mudança de variável. Então, em geral, quando a gente vai utilizar um certo limite que a gente já conhece, né, para calcular outro, então a gente tende a usar uma mudança de variável. Tá? E é o que a gente vai fazer aqui. Então, nesse primeiro limite, né, observe que aconteceu apenas uma troca ó, com relação ao limite fundamental. Ali estava 1 sobre x, e aqui estava x, e aqui estava mais ou menos infinito. Tá certo? Só um comentário, né, adicional, antes da gente ver como é que faz aqui. Observe que se eu tentasse substituir, né, isso aqui ia ficar 1, aqui é para zero, né, para mais ou menos infinito, isso aqui é 1 sobre x iria para zero, eu ficaria 1 elevado a mais ou menos infinito, tá? Mas isso é uma indeterminação, a gente não sabe dizer. Então, por isso que a gente teria que calcular de outro jeito, mas aqui a prova já é bem mais robusta do que o outro limite fundamental que a gente fez a prova, né, do limite. Então, olha só, o que é que acontece? A gente está observando, né, que está tendo apenas uma troca, e o que estava indo para mais ou menos infinito está indo para zero. Então, qual é a mudança que a gente vai propor aqui? Eu vou propor simplesmente a gente pegar ó, U e vou chamar isso aqui para ser 1 sobre x. Então, olha só, para calcular esse limite aqui, eu vou olhar os limites laterais dele, tá bom? Então, quando eu olhar o x indo para zero pela direita, ou seja, com valores maiores do que zero, o que é que acontece com o u? Isso aqui vai dar mais infinito, né? Então, isso implica que o u vai para mais infinito. Então, de fato, eu fico com o seguinte limite, ó, limite, quando o u vai para mais infinito, de 1, bem, se u é 1 sobre x, basta eu inverter aqui, né? Então, x é igual a 1 sobre u. Pronto, observe que a gente voltou ali ao nosso limite fundamental, isso aqui é igual a e. Então, foi que eu calculei o limite lateral de x quando x tende a zero pela direita. Já essa mesma mudança, só que agora eu olhando x tendendo a zero pela esquerda, eu tenho agora que u, né, ó, quando eu substituir aqui zero pela esquerda, ou seja, com valores negativos, isso aqui vai dar u tendendo a menos infinito. Tá? Mas aí, de novo, né, dá no mesmo, uma vez que esse limite aqui, ó, ele vale para mais ou menos infinito. Tá certo? Então, olha só, eu mostrei que esse limite aqui lateral à direita vai dar o E, e também, por esse mesmo argumento, o limite lateral à esquerda também dá o E. Então, isso aqui também é igual a E. Tá bom? Então, inclusive, tem até livros que colocam o limite fundamental como sendo esse, não aquele. Então, você pode também fazer essa escolha, uma vez que eles são iguais. Né? Beleza. Agora, vamos lá. Como é que a gente faz, usando isso aí, para provar, né, esse resultado seguinte, né? De novo, observe que se eu tentar substituir,
né, t por 0, isso aqui ia ficar ln de 1 elevado a infinito. Né? Então, também seria uma indeterminação. Então, qual é a ideia aqui? Bem, aqui a gente vai precisar das propriedades do logaritmo. Então, por isso que eu indico fortemente, caso você, né, não lembre, tenha alguma dúvida, de assistir essa nossa aula, que a gente revisa essas propriedades básicas que a gente vai precisar aqui. Mas, enfim, olha só o que é que a gente vai fazer. A gente também vai usar o resultado aqui, que quando eu tenho uma função contínua, o limite ele entra dentro da função contínua. Lembra que a gente viu isso em aulas recentes. Então, aqui observe o seguinte, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar a exponencial, certo? E vou pegar o limite, quando t tende a 0, normal aqui. Estou aplicando a exponencial aqui. Do ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Tá certo? Só que aí o que é que acontece? A exponencial ela é uma função contínua, né? Então, esse limite aqui que eu estou colocando dentro, na verdade, ele tanto faz, né? Ele pode ficar fora como ficar dentro, uma vez que a função é contínua. Então, isso aqui é limite de t indo para 0 da exponencial do logaritmo de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Aí, o que é que acontece? O logaritmo e a exponencial são funções inversas. Então, como eu estou aplicando o exponencial no logaritmo, então isso aqui dá só o argumento. Ou seja, isso aqui é igual ao limite, quando t tende a 0, de 1 mais t, 1 sobre t. Olha só, a gente caiu exatamente aonde? Aqui, nesse nosso caso anterior. Então, isso aqui é igual a... Aí você diz, beleza, professor, tranquilo, só que você pegou um exponencial aqui. Não tem problema. O que é que eu vou fazer agora? Aplico o logaritmo de ambos os lados. Então, quando eu aplicar o logaritmo, ó, não é a identidade, então vai sobrar só o limite. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vai ficar ó, ln da exponencial do limite de t indo para 0, do ln de 1 mais t, 1 sobre t, isso aqui é igual ao ln de e. Tá bom? Pronto, aí aqui vai simplificar, ó, logaritmo aplicado na exponencial, dá só o argumento. Então, desse lado aqui, a gente fica com o limite, quando t vai para 0, do ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. E o ln de e é a identidade, né? Nesse caso aqui vai dar 1, né? Que a potência do e aqui é 1. Beleza? Então, esse limite aqui, ele vale 1. Tá? E aí? Tá compreendendo? Tá tranquilo? Fica ligadinho aí que eu ainda vou fazer mais 2 exemplos e a gente vai evoluindo aqui, mas sempre usando aí essas propriedades aí do logaritmo, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Então vamos dar continuidade aqui, vou fazer mais 2 exemplos, inclusive eu deixei aqui o item B, né? Que a gente mostrou que isso aqui vale 1, porque a gente vai utilizar ele para calcular aqui o item C. Então olha só. A gente quer calcular agora ó, o limite quando x tende a 0 de a elevado a x menos 1 sobre x. Observe que se a gente tentar substituir, isso aqui vai dar a elevado a 0, que é 1. 1 menos 1 é 0, dividido por 0. Determinação. Tá? Essas condições aqui são as condições que a gente expõe, né? Que a gente coloca justamente para a função exponencial estar bem definida. Né? Então não é nada demais. E aí, como é que a gente deve proceder aqui? Novamente, a gente vai usar uma mudança de variável, tá? Então, qual é a mudança que eu vou utilizar? Eu vou chamar esse numerador todo aqui de u. Então, eu vou chamar de u para ser a elevado a x menos 1. Tá bom? Então, observe o seguinte, que dizer que x vai para 0, quando x for para 0, a elevado a 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Implica que u também está indo para 0. Tá bom? Então, x ir para 0 vai implicar
u ir para zero. Agora, para a gente poder efetivar a mudança, eu tenho que isolar x, né? Então, como é que eu faço aqui? Vou passar o 1 para o outro lado. Então, u mais 1 igual a elevado a x. E se eu quero me livrar, né, de uma potência, o que é que eu faço? Aplico o logaritmo. Então, ln de u mais 1 é igual a ln de a elevado a x. Aí aqui eu vou usar a propriedade, ó, que tem da potência do logaritmo, ou seja, ela sai, ó, e fica multiplicando aqui fora, né? Só para ficar já arrumadinho ali, eu vou colocar aqui assim, ó, ln de 1 mais u, né, para ficar na mesma ordem aqui, tá vendo? E aqui eu vou ficar com x ln de a. Pronto, aí eu quero isolar x, né? Então eu passo o ln de a dividido. Então eu tenho de fato que x é igual a 1 sobre ln de a vezes ln de 1 mais u. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar lá no limite. Então eu vou ficar com o seguinte, né? O limite, quando u tende a zero, de quem? Bem, a elevado a x menos 1, eu chamei isso aqui de u, sobre quem é x, x é esse cara todinho aqui, né? Vou colocar com calma, vai ficar o ln de 1 mais u sobre ln de a. Então, se você olhar aqui, a gente tem uma fração sobre fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. De modo que isso aqui, o ln de a vai ficar no numerador. E aí eu posso até tirar do limite, né? Então, fica ln de a vezes o limite, quando u tende a zero. E aí observe o seguinte, ó, que esse mesmo percurso que eu fiz para que o ln de a ficasse aqui no numerador, eu vou fazer o percurso inverso para colocar 1 sobre u aqui. Então, na verdade, isso aqui fica assim, ó, 1 sobre ln de 1 mais u sobre u. Tá certo? Ó, se ficar na dúvida, é só você voltar, né? 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então, repete a fração do numerador e multiplica pelo inverso da que está no denominador. Ficaria u sobre ln de 1 mais u. Tá bom? Beleza, professor. Como é que a gente vai usar aquilo ali? Agora a gente usa novamente a propriedade da potência, ó, do logaritmo. Que é o quê? Observe que o que eu tenho aqui é 1 sobre u vezes o logaritmo. Então, essa potência ela vai subir e vai vir para cá. Então, isso aqui vai dar igual, ó, ao ln de a vezes limite, quando u tende a zero, de 1 sobre ln de 1 mais u, 1 sobre u. Agora sim, eu invoco o item B para garantir que isso aqui vale 1, tá certo? Ó, isso aqui tudinho, esse limite aqui vale 1. Então, vai sobrar só ln de a. Tá bom? Então, guarda aí, ó. O limite de a elevado a x menos 1 dividido por x, isso aqui é igual ao ln de a. Tá? Pronto. Agora a gente vai usar esse limite aqui para calcular o limite do item D, né? Então, observe que é uma construção aqui e o mais importante é você compreender como você pode ir raciocinando para fazer outros exemplos, tá bom? Aqui eu estou fazendo até de forma geral, estou pegando A e B letras, né? E aí você vai se deparar certamente com exemplos em que aqui vão estar números, mas a forma de fazer é exatamente a mesma, tá? Beleza, professor, você já me disse aí a dica, já deu a cantada de que eu vou ter que usar o limite do item C para fazer o do item D. Como é que eu faço isso? Então, bem, você está vendo aqui, ó, que ele está aparecendo uma constante elevada a x menos 1 dividido por x. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Vou fazer da seguinte maneira. Ó. Eu vou pegar e vou colocar B em evidência. Por quê? Porque eu quero que apareça menos 1. Né? Ó, tem lá menos 1. Então, eu vou fazer assim, ó, limite, quando x tende a zero, aí coloco B elevado a x em evidência. Isso aqui vai ficar, ó,
A elevado a x sobre b elevado a x. E b elevado a x dividido por a elevado a x é 1. Isso aqui dividido por x. Tá bom? Pronto. Aí eu vou usar a propriedade, que o limite do produto é o produto dos limites. Então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 0, de b elevado a x. Tá? A gente sabe, né? Como é a função contínua, o limite vem para cá. Ou seja, isso aqui vai ficar b elevado a 0, que é 1. Tá? Vezes o limite, quando x tende a 0. Aí lembra, ó, propriedade de potência. Eu tenho uma fração elevada à mesma potência. Então isso aqui é a mesma coisa que a sobre b elevado a x. Né? Menos 1 sobre x. Pronto, se você observar, o segundo limite lá é exatamente esse, em que quem está fazendo o papel do A é A sobre B. Tá? Então, como a gente já viu aqui, né? Ó, quando x tende a 0, vou ficar b elevado a 0, isso aqui dá 1. Então, isso aqui dá 1 vezes, e esse cara aqui vai para o ln de A sobre B. 1 vezes ln de A sobre B, ln de A sobre B. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, esse limite fundamental, e como a partir dele a gente calcular vários outros limites, tá certo? Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, pode deixar aí nos comentários ou enviar, né, aí no meu Instagram, que é o @prof.adrianomedeiros, e lá você pode mandar uma foto, né, fica até melhor, e você expressar a sua dúvida, tá? Eu estarei aí à sua disposição. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.